Prédios da antiga Universidade Gama Filho vêm abaixo para dar lugar ao Parque Piedade na zona norte do Rio. O empreendimento deve ser inaugurado em 15 meses. Começa a Semana da Cultura na Câmara Municipal do Rio. A falta de salas de cinema na capital esteve entre as discussões de hoje. Segundo o mapa da desigualdade elaborado pela Casa Fluminense, uma instituição não governamental, a maior parte das salas de exibição fica na Barra da Tijuca, na Zona Sul e na Grande Tijuca. A gente tem uma grande dificuldade hoje, que é trazer o estudante para os espaços culturais do Rio. Quanto maior for o oferecimento de cultura, melhor será o cidadão que nós estaremos formando. Comissão de Defesa dos Animais acompanha as investigações da polícia sobre os maus-tratos a uma gatinha. O animal foi jogado no quintal de uma casa. Você vai ver também... Gente, que loucura! A ressaca que atingiu a orla do Rio nas últimas horas. A bandeira azul está de volta à prainha. E a repercussão da vitória do Fluminense contra o Boca Juniors na Copa da Libertadores. Olha o Cano! O coração ficou a mil, entendeu? Não sei se eu infartei, se eu fui, voltei, se eu lá, sei lá, tô dizendo que eu tô feliz. O título de campeão da Libertadores ainda será comemorado oficialmente com os jogadores e a diretoria do Fluminense no próximo domingo, aqui no centro da cidade. Hoje é segunda-feira, dia 6 de novembro de 2023. O CRN2 está começando agora. Olá, boa noite. A implosão dos 4 prédios da antiga Universidade Gama Filho abre caminho para o início da construção dos equipamentos do Parque Piedade na zona norte do Rio. O empreendimento da Prefeitura deve ser inaugurado em 15 meses. Uma obra muito esperada pelos moradores. O Parque Piedade vai trazer lazer para uma região carente de opções. A gente tem que entender, né, que esses espaços públicos de qualidade, a gente tem uma experiência muito bem sucedida que mudou uma região da cidade, que é o Parque Madureira. Né, valorizou os imóveis do entorno, tirou um ponto de degradação, que acaba sendo um ponto de violência, a falta de espaços de lazer, de áreas de lazer. A Zona Norte tem uma ocupação muito antiga, né, naquele momento que não se pensava ainda tanto em espaços públicos de mais qualidade. Então eu tenho muito orgulho de estar aqui entregando mais uma área de lazer para a Zona Norte, para a Piedade, para toda essa região. No terreno de 18 mil metros quadrados será erguida uma estrutura parecida com a do Parque de Madureira. A obra vai custar 58 milhões de reais e vai ter pista de skate, horta urbana, academia, cachoeira artificial e campo de futebol. Parte do terreno será utilizada pela Federação do Comércio, que construirá um centro cultural, esportivo e educacional. Fundada em 1939, a Universidade Gama Filho faliu em 2014 e, desde então, o local estava abandonado. Uma hora antes da implosão, quem mora a até 150 metros do local teve que sair de casa. Para realizar a derrubada dos prédios, foi necessário seguir um rito de 4 toques de sirene. O primeiro, às 6h30 da manhã, determinou o bloqueio total das vias. O segundo, às 6h50, determinou a inspeção final da área evacuada. Às 6h55, foi dado o chamado toque de atenção. E às 7 horas, o quarto toque autorizou a implosão. 3, 2, 1, fogo! Parte desse material vai ser reciclado para utilizar em outras obras nossas. E aí, depois da retirada desse material, a gente começa, de fato, a construir os equipamentos que fazem parte do novo Parque Piedade. Boa parte da estrutura será recuperada e ficará de legado da Gama Filho para a cidade do Rio de Janeiro, com as atividades de cultura, esporte, lazer e educação. A subsecretária municipal de Cultura, Mariana Ribas, recebeu nesta segunda-feira o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto. A solenidade foi no plenário e contou com a presença de diversas autoridades. Carioca, nascida no bairro do Tanque, na região de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, Mariana Ribas é formada em comunicação social com especialização em jornalismo cultural. Foi secretária executiva no Ministério da Cultura, diretora na Agência Nacional do Cinema e diretora-presidente na Empresa Pública de Fomento ao Audiovisual Carioca.
Nesta segunda-feira, a Câmara de Vereadores homenageou com um conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto a subsecretária municipal de Cultura, Mariana Ribas, que há 16 anos dedica sua vida à gestão pública na área cultural. Posso dizer que a cultura mudou a minha vida, muda constantemente os meus planos e eu acredito muito nesse tipo de transformação e é por isso que eu venho trabalhando ao longo desse tempo todo, para mudar a vida das pessoas, para mudar a vida dos cariocas, com a cultura sempre aí no centro de tudo, porque o poder que ela tem de transformação é avassalador. Homenageando a Mariana, a gente homenageia a cultura do Rio de Janeiro, reafirmando a nossa cidade como capital cultural do país, como vocação que ela tem. Ao mesmo tempo, a gente fala da Mariana como profissional dedicada que ela é, como amiga. Para o presidente da Casa Legislativa, vereador Carlos Caiado, que participou da homenagem, a trajetória da subsecretária Mariana Ribas é fundamental para garantir políticas públicas na área cultural no município do Rio. Cultura é tudo nas nossas vidas, a educação complementar, a inclusão social e, através de todas as políticas públicas, ter pessoas igual a Mariana à frente, eu acho que é um legado que se deixa nessa medalha Pedro Ernesto, que o Pedro Ernesto representa muito para a gente. Ainda durante a solenidade, 48 pessoas ligadas à cultura receberam moções de louvor e reconhecimento ao mérito cultural. A iniciativa das homenagens foi do vereador professor Célio Luparelli. A Mariana Ribas é um símbolo da cultura da cidade do Rio de Janeiro. Embora ela já tenha servido em São Paulo e no governo federal, ela ainda representa o nosso bairro de Jacarepaguá e a cidade. Portanto, foi uma justa homenagem por essa mulher, que é uma mulher, importante de falar isso, que tanto defende a cultura nacional. Olha só, a bandeira azul está de volta à prainha, na zona oeste do Rio. Ela foi hasteada neste fim de semana pelo presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Prainha e da Reserva, criada na Câmara do Rio, vereador Marcelo Ará, e pela secretária municipal de Ambiente e Clima, Tainá de Paulo. A prainha voltou a ter a bandeira depois de ficar sem a certificação na temporada 2021-2022. Antes chegou a sustentar este selo por 10 anos. A conquista foi resultado do esforço entre a Frente Parlamentar, aqui da Câmara, a Prefeitura e moradores. Desde maio, várias ações foram desenvolvidas. Um dos principais investimentos foi na garantia de acessibilidade. Outros 33 critérios também foram levados em consideração, como qualidade da água, gestão do lixo e ações ambientais. A gente conseguiu muita segurança no trânsito, foram os 3 quebra-molas, inúmeras placas para sinalizar a velocidade dos carros, enfim, também para alertar os ciclistas e as motos que tinham pedestres. Então foi a segurança no trânsito, segurança também relevando e valorizando o meio ambiente, a revitalização dos banheiros, a proteção da restinga, tudo isso foram vitórias que conquistamos todos juntos. A prainha é uma área de proteção ambiental desde 1990. Tem 700 metros de extensão e atrai surfistas e visitantes do mundo todo. Já a reserva manteve a bandeira por 2 anos e agora, para a reconquista, foi beneficiada, entre outros itens, pelo cercamento e a proteção da área de restinga. Existe um turismo mundial muito forte, voltado para as mais belas praias do mundo. Eu tenho certeza que a gente está incluído. A gente sempre esteve incluído, mas essa bandeira azul valoriza mais ainda. Então, é turismo, é meio ambiente, é empregabilidade, surf e principalmente é um presente para os cariocas. Bombeiros devem retomar nesta terça-feira as buscas pelo adolescente de 16 anos que desapareceu em Ipanema, na zona sul do Rio. Ele foi levado pelo mar, que está bastante agitado desde o fim de semana. A água invadiu o calçadão e até alguns prédios da Avenida Delfim Moreira. A ressaca foi provocada por uma frente fria. As imagens impressionam e rapidamente viralizaram. Os banhistas foram surpreendidos pela força das ondas na zona sul. O jovem de 16 anos que desapareceu no mar de Ipanema participava de uma excursão ao litoral do Rio. Os bombeiros continuam com as buscas. 2 vítimas masculinas adultas foram resgatadas com vida e receberam atendimento. A gente segue nas buscas por um adolescente que desapareceu após submergir naquela localidade.
utilizando os guarda-vidas, as motos aquáticas, os helicópteros e os drones. A corporação está em contato, dando apoio necessário para a família da vítima. E as buscas seguem sem interrupção, tanto de dia quanto de noite. Uma combinação de fatores levou a água a tomar a faixa de areia, o calçadão, as pistas e até a portaria de prédios à beira-mar. A cidade foi atingida por uma frente fria entre sexta-feira e sábado, que trouxe junto um ciclone extratropical. A ressaca se configura quando as ondas alcançam a partir de 2,5 metros na costa. O porta-voz do Corpo de Bombeiros reforça as medidas de segurança que os banhistas devem tomar. É importante ficar atento aos avisos de ressaca que são emitidos pela Marinha do Brasil. Nesse período, não mergulhe no mar, evite qualquer aproximação a mirantes, costões e pedras. Os pescadores devem suspender suas atividades e quem pratica esportes no mar, o ideal é ter paciência e esperar as condições do mar melhorarem primeiro. Na dúvida, sempre respeite as bandeiras vermelhas e peça orientações às guarda-vidas. Pela manhã, a Conlub realizou a limpeza do calçadão e das ruas. As avenidas Delfim Moreira e Vieira Souto precisaram ser fechadas para o trabalho e muita gente ignorou as interdições. A polícia investiga o caso de uma gatinha que foi arremessada sobre um muro em Campo Grande, na zona oeste do Rio. Era pouco antes das 10 horas da manhã, quando a motorista parou o carro e jogou o animal numa casa. Em seguida, ela vai embora tranquilamente. A dona da residência acionou a Comissão em Defesa dos Animais da Câmara de Vereadores do Rio. O presidente, Luiz Ramos Filho, entregou as imagens à Polícia Civil, que investiga o caso. A gatinha foi socorrida e levada para uma clínica em Padre Miguel, também na zona oeste, onde fez exames. Ela ganhou o nome de Barbie. Acompanhe o que disse o vereador. É bom lembrar as pessoas que a legislação foi atualizada. A legislação hoje fala que abandonar animais e maltratar animais dá detenção de 2 a 5 anos. Eu acho que não vai ser difícil a polícia fazer essa identificação, tem a placa e a gente vai estar acompanhando todo esse caso. E depois do intervalo, começa a Semana da Cultura na Câmara do Rio. E você vai ver também. O Fluminense confirma a data e o local da festa do título da Libertadores. E o centro do Rio é tomado pelas cores do time das Laranjeiras. Fique com a gente. Foi lançada no começo da noite desta segunda-feira na Câmara Municipal uma frente parlamentar pela salvaguarda da capoeira. Entre os objetivos estão a criação de projetos de lei sobre o tema, a valorização da arte popular e ações que garantam a presença da capoeira nas escolas da rede municipal, bem como nos equipamentos culturais do município. Durante o encontro, o grupo discutiu ações que buscam garantir o fortalecimento da prática cultural e de projetos que têm a capoeira como ponto de partida. A frente parlamentar acontece em parceria com os fóruns municipal e estadual da capoeira e também visa combater o racismo. A gente quer que avance esse diálogo e que se faça, de fato, essas demandas que a gente tem apresentado constantemente, que elas consigam ser conclusivas, concluídas a partir de todos esses diálogos feitos. A criação da frente é exatamente isso, para que a Câmara, enquanto instituição, Câmara Municipal, ela possa articular as ações da capoeira, leis que vão ao encontro da necessidade dos capoeiristas no Rio de Janeiro. O interessante da frente também é que ela conta com a adesão dos capoeiristas, que são a razão de ser de uma ação parlamentar como essa. E a falta de salas de cinema e a dificuldade de acesso aos locais culturais estiveram em discussão numa roda de conversa. O encontro no Palácio Pedro Ernesto reuniu professores da rede municipal e representantes de movimentos culturais. Representantes de grupos ligados à cultura participaram da roda de conversa. O objetivo do encontro é a elaboração de um projeto de lei que garanta a mobilidade, a acessibilidade e a diversidade em equipamentos culturais e a programas educativos. Segundo o mapa da desigualdade elaborado pela Casa Fluminense, uma instituição não governamental, a maior parte das salas de exibição fica na Barra da Tijuca, na Zona Sul e na Grande Tijuca, com 16% da população
Essas regiões concentram 143 das 360 salas de cinema do estado. Lugares, por exemplo, municípios como Belford Roxo, Magé, que não tem nenhuma sala de cinema. Então, isso são dados muito alarmantes, né? Principalmente pensando o número populacional, né? Belford Roxo tem quase 500 mil habitantes, né? É um município muito grande. Leonardo Bruno, professor de uma escola pública em Costa Barros, destacou que a falta de mobilidade urbana em algumas regiões da cidade é um fator limitador do acesso a espaços culturais para quem mora no subúrbio e na zona oeste. A gente tem uma grande dificuldade hoje, que é trazer o estudante para os espaços culturais do Rio. A minha escola é longe, né? Tem uma dificuldade de trazê-los de ônibus, de metrô, de qualquer outro meio de transporte, porque os recursos deles são baixos e eu preciso que tenha algum tipo de mecanismo, que a prefeitura ofereça algum tipo de mecanismo para que eu possa trazê-los, para que eles possam consumir esses bens culturais que a cidade oferece. Segundo o vereador Edson Santos, a proposta é importante para a formação da população e também para o fazedor de cultura no município do Rio. A necessidade da descentralização da oferta de equipamentos culturais, atingindo áreas populosas como Leopoldina, como a Zona Oeste, como um todo, é fundamental. Então isso eu acho que é uma questão mais estratégica do oferecimento de cultura para a população carioca. Outro dado é a questão do acesso, né? Seja por transporte, o custo da tarifa, a necessidade de se buscar mecanismos, falou-se até em tarifa zero, para que as pessoas possam se deslocar numa cidade como o Rio de Janeiro para acessar os equipamentos culturais existentes. Olha só, 280 mil pessoas fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio em todo o estado. Só na capital foram 117 mil candidatos. Destes, 60% são mulheres, que buscam uma vaga no ensino superior. Nesse domingo, os participantes responderam a 90 questões nas áreas de ciências humanas e linguagens. Eles fizeram ainda a redação, que teve como tema desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Muita gente chegou em cima da hora nos locais de prova. Houve correria. No próximo domingo, acontece a segunda etapa do exame. Serão aplicadas provas de ciências da natureza e matemática. Há mais de 2 décadas, o Enem se tornou a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil. E o Fluminense confirmou a data e o local da festa do título da Libertadores. Milhares de torcedores acompanharam da Praça Floriano, na Cinelândia, a vitória contra o Boca Juniors no sábado. Um telão foi montado em frente à Câmara Municipal. A festa tomou conta de um dos locais mais históricos da capital. Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão, fascina pela sua disciplina, o Fluminense me dominou. Nas ruas do Rio ainda tem tricolor sobre o efeito da conquista do título inédito. O coração estava difícil, suei muito, mas o coração aguentou que eu estou hoje aqui. Me agarrei ali com João de Deus, João Paulo II, rezando, e São João, me dá essa emoção, O coração ficou a mil, entendeu? Não sei se eu infartei, se eu fui, voltei, sei lá, tô dizendo que eu tô feliz. No primeiro dia útil, após a vitória do Fluminense sobre o argentino Boca Juniors no Maracanã, o jornaleiro Marcelo Santório teve dupla recompensa com o time de coração. É que a conquista tricolor também alavancou as vendas nesta segunda-feira. Um sonho alimentado pela certeza de que desta vez o título não escaparia. Eu confiava no meu time e achava que meu time seria campeão, como foi. Agora o Fluminense é outro patamar. O título de campeão da Libertadores ainda será comemorado oficialmente com os jogadores e a diretoria do Fluminense no próximo domingo, aqui no centro da cidade. O evento contará com um trio elétrico, diversas atrações e a Taça das Américas, que também estará presente na partida contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, no dia 22 de novembro no Maracanã. Mas o torcedor já está de olho em outro troféu.
E agora eu quero ir para o Mundial. Eu quero ser campeão mundial também. Na última quarta, em demonstração de apoio ao representante carioca na competição, a Câmara Municipal foi iluminada com as cores do time. E foi em frente ao Palácio Pedro Ernesto, na Cinelândia, que no sábado os torcedores comemoraram a vitória por 2-1 contra o Boca Juniors, onde foi montado um telão. No histórico local, uma multidão acompanhou a partida decisiva. German Cano abriu o placar e explodiu a emoção tricolor. Já o gol do empate, marcado por Advíncula, deixou milhares de torcedores apreensivos e provocou silêncio na Cinelândia. Mas foi com o golaço do menino John Kennedy e o apito final do jogo que as lágrimas rolaram e a emoção bateu forte. Era o grito entalado, uma conquista inédita e a coroação de uma campanha brilhante rumo ao maior título das Américas. Gente, vamos ser felizes até 2040, porque Fluminense ninguém segura mais. Vence o Fluminense com verde da esperança, pois quem espera sempre alcança. Clube que orgulha o Brasil, retumbante de glórias e vitórias mil. E o CRN2 termina aqui. Fique agora com o programa O Meu Lugar, hoje falando sobre Vila Isabel, bairro da Zona Norte do Rio, berço de bambas como Noel Rosa. E você pode acompanhar nossa programação também ao vivo pela internet. Os endereços estão na tela. Obrigada pela companhia, uma excelente noite e até amanhã.